quase fui demitida com o arquétipo de Cleópatra. Gente, eu venho compartilhar com vocês nesse vídeo a minha última ativação do arquétipo de Cleópatra. E eu já comentei em outro vídeo que existe uma grande dificuldade em a gente ativar o arquétipo de Cleópatra na situação. Quando eu falo situação, eu estou relacionando isso a trabalho, tá? Só para deixar claro, porque às vezes a gente vai falando e pensa que está sendo totalmente clara e às vezes não. Quando eu falo que há uma dificuldade em ativar a Cleópatra, porque eu ativo ela mais com relação a trabalho, porque quando nós fazemos parte da camada de pessoas que trabalham como funcionário e não como empregador, nós somos empregados e não empregadores, eu falo dessa dificuldade de ativar o arquétipo da Cleópatra. Por quê? Porque Cleópatra não era empregada, não era funcionária, não era serva de ninguém. Era ela quem liderava, era ela quem tomava as decisões. Então vamos contextualizar a situação. A minha última ativação de Cleópatra foi de novembro para dezembro do ano passado. Eu estava trabalhando como professora no município. E o que acontece? Eu estava em uma determinada escola, do qual eu já conheço. Oi? Eu estava trabalhando em uma escola, do qual eu já conheço, tenho uma certa intimidade com coordenação e com colegas de trabalho. O fato é que, ao ativar o arquétipo de Cleópatra, naquela época, como eu ainda me encontrava funcionária no cargo, né, como CLT, o que aconteceu? Eu observei dentro de 2 semanas, e foi quando eu desativei já quase no finalzinho, porque eu estava contratada, eu tinha um contrato de serviço que ia finalizar ali pelo dia 15 de dezembro. E o que aconteceu? Eu brigava todo santo dia com o meu gestor. Eu fiquei uns dias sem suportar as minhas colegas de trabalho. A conversa. O que aconteceu? Quando eu percebi que aquilo estava me despertando a sombra, e não é que era sombra, eu não estava falando nada errado com relação ao que eu colocava para ele. Só que eu estava conversando com uma pessoa que estava em um cargo superior ao meu, só que eu não podia falar isso para ele diretamente. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Porque, tipo assim, existe uma hierarquia nas empresas, nos cargos públicos, existe a chefia. Então, assim, por mais que o que eu falasse estava correto, por mais que o meu posicionamento estivesse correto, por mais que aquilo que eu estava defendendo era o correto, eu precisava passar, né, por assim dizer, passar por uma hierarquia para poder chegar a esse tema, para poder chegar à mesa dessa pessoa que eu estava falando. E isso não estava acontecendo. Era assim, era ele chegar na porta da minha sala de aula e eu falar o que estava errado. E falar assim, isso aqui, isso assado e tal. Eu só faltava dar de dedo. Sabe quando a gente dá de dedo na cara das pessoas? Opa! Então eu só faltava dar de dedo na cara dele. E tipo assim, o que eu pensei? O que eu estou falando, o que eu estou reivindicando, o que eu estou expondo está correto. Porém, a forma como eu estou colocando isso está trazendo mais consequências, está trazendo mais consequências negativas para mim e para ele. Porque o que acontece? A gente tinha uma amizade, aliás, e temos uma amizade fora do contexto profissional. Mas como eu estava batendo de frente com ele, impondo aquilo que eu pensava, aquilo que eu sentia, aquilo que eu acreditava ser verdade, ele teria que tomar um posicionamento com relação a isso, porque ele seria cobrado. Vocês conseguem entender? Então eu dei um passo atrás, né? Quando eu percebi que isso estava acontecendo de uma maneira feroz ali, porque o arquétipo da Cleópatra não é somente ele. A Cleópatra em si,
ela agrega outros arquétipos. O governante, o amante, que são arquétipos junguianos, né? Da psicoterapia, da psiquiatria, se eu não me engano. Que Jung pesquisou, estudou e classificou, que são 12 arquétipos que o Marx usa muito sabiamente. Mas existem os outros arquétipos integrados a isso. O arquétipo da águia, né? O arquétipo da deusa Ísis. Por exemplo, a Cleópatra, ela vivia como a encarnação da deusa, de uma deusa, da deusa Ísis. Então, essa energia, ela te move sem você perceber, né? Acredito que como eu venho trabalhando esse lado, de observar, de ativar um arquétipo, é muito importante você dar comandos. Ó, a nossa voz cria, a nossa palavra cria. Então, é muito importante que você dê comandos quando você ativar o arquétipo, né? Respeitando essa energia, essa frequência que vai entrar em ressonância com você se você permitir. Eu gravei um vídeo e uma pessoa comentou com relação à sombra. Foi num vídeo de Cleópatra aqui no canal, que atrai pessoas casadas ou pessoas comprometidas. Eu senti essa energia muito forte na sereia, e eu até fui lá e comentei, né? A sereia é um arquétipo que ativa isso em mim, essa sombra. Porém, o que eu vejo muito no YouTube é as pessoas falarem da sombra do arquétipo, lado luz e lado sombra. Porém, os arquétipos, até onde eu consegui estudar sobre Carl Jung, sobre sombra e individuação, os arquétipos não têm sombra. Nós, indivíduos, é que temos a sombra, que é tudo aquilo que a gente rejeita. Sentimentos de raiva, de inveja, porque é feio. Aquilo que a gente aprendeu que é feio, geralmente está na nossa sombra, né? Principalmente coisas relacionadas a áreas relacional, a área sexual, a área afetiva. Então, o que acontece? A gente coloca na sombra. E quando você ativa um arquétipo, esse arquétipo expande. Ó Cleópatra, olha o que Cleópatra, né, estava expandido em mim. A liderança. Ótimo, perfeito. Não era isso que eu queria com o arquétipo? Esse arquétipo do governante, esse posicionamento, o magnetismo. Só que a situação não favorecia isso. Então é muito interessante a gente, quando for ativar um arquétipo, primeiro pesquisar sobre, porque aquilo que vem lá listado como lado sombra são coisas que você pode ter reprimido e que vai se expandir quando você ativar, tá? No caso da sereia, vou só aqui esclarecer como ela ativa essa questão das pessoas comprometidas, é porque a sombra da indisponibilidade para relacionamentos está em mim. Então, isso vem com mais força, porque eu estou magnetizada, eu estou mais magnética, mais atraente, mais feminina, e eles chegam. Então, aí o que vai me mostrar? Ó, tá vindo, mas você pode? Você quer um relacionamento agora? Não. Então, vem pessoas que também não querem, né? Vem pessoas de pessoas comprometidas ou indisponíveis emocionalmente, mesmo solteiras, elas não estão a fim de relacionamento. É isso que vem, só para esclarecer. Mas voltando a Cleópatra, quando vocês forem ativar um arquétipo, observem isso, a situação onde você está. Então, o que eu aconselho? Você está nessa situação ainda, porque existe um processo. Tá, eu quero ser uma empreendedora futuramente, mas eu ainda não sou. Eu sou funcionária, eu trabalho em um local, eu tenho colegas de trabalho, eu tenho uma pessoa que manda em mim, né? Hierarquia, a ordem. Então, o que vai acontecer? Você vai bater de frente com essas ordens, mas você está ali para cumpri-las. Então, vai haver divergência, o que pode acontecer? Eu quase fui demitida. Eu não fui demitida pela questão da amizade, da gente se conhecer fora do ambiente profissional, porque senão ele teria me demitido. E ele falou para mim que ele estava sendo cobrado por isso, porque eu não estava fazendo discriminação se a gente estava só ou se a gente estava entre outras pessoas, tá bom? Essa foi a minha experiência, a minha última experiência, na verdade, com o arquétipo de Cleópatra. Eu venho integrando ela através da ressonância harmônica, mas assim, a experiência mesmo de ir lá, colocar assim de tela, né, de fundo da tela do meu celular, foi em dezembro.
E aí eu observei tudo isso e desativei ela, tá bom? Então, espero que esse vídeo tenha trago informações importantes para você. Quando precisar, assiste de novo para você dar uma entendida melhor. Curte, né? Comenta aqui no vídeo. Se der tudo certo, eu coloco aqui na descrição do vídeo o link da palestra do professor Hélio Couto, que fala da Cleópatra, né? E ele traz ela como o ideal de mulher, o equilíbrio entre yin e yang. Se você for ativar e tiver interesse, eu aconselho você a assistir primeiro a palestra do professor Hélio Couto. Então, até o próximo vídeo.